Na região rural de Vancouver, no Canadá, uma fazenda de porcos escondia um cenário de horror. Esse é mais um caso marcado pela negligência policial que resultou nas dezenas de vítimas de Robert Pickton. Oi gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e no caso de hoje eu vou contar para vocês sobre a fazenda de porcos de Robert Pickton, que se tornou o pior crime do Canadá. Por aqui eu conto casos criminais reais e casos misteriosos e eu busco trazer eles da forma mais detalhada possível para vocês. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar aquele like para me ajudar e se inscrever aqui embaixo no canal para não perder nenhum vídeo. E agora, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Como toda metrópole, a cidade de Vancouver tem um lado sombrio que os turistas não sabem da existência dele. A parte mais pobre do país fica em um bairro chamado Downtown Eastside, e é um lugar tomado pela prostituição, moradores de rua e viciados em substâncias que não tem pra onde ir. Na década de 70, muitas garotas de programa começaram a sumir, e aí começou a correr boatos de que havia um serial killer pela região, mas nada foi encontrado até o ano de 1995. Mais especificamente no dia 22 de fevereiro de 1995, quando encontraram o primeiro corpo, ou melhor, o que restou dele. Um homem chamado Bill caminhava à beira de uma rodovia. Ele estava carregando um galão de água para encher em um canal que ficava próximo dali. Quando ele se aproximou, ele se deparou com uma cena um pouco duvidosa, digamos assim. Ele encontrou um crânio no gramado, perto do canal onde ele encheu seu galão. Qualquer pessoa teria ligado para a polícia, mas ao invés de fazer isso, ele simplesmente foi embora. Segundo ele estava com uma consulta médica de urgência marcada naquele dia. Tá bom, Isabela, mas ele poderia ter ligado depois para a polícia, certo? Errado. Ele também tinha um compromisso muito importante depois, que seria passear no shopping. Pois é. Depois ele disse que se caso ele tivesse visto uma viatura pelo caminho, ele ia parar e contar o que ele viu. Mas como isso não aconteceu, ele não encontrou viatura nenhuma pelo caminho, ele simplesmente deixou pra lá. Esse homem demorou quase 24 horas para ligar para a polícia, mas baixou ali um santo da consciência nele e ele resolveu avisar os policiais. Então ele foi até a delegacia mais próxima no dia seguinte e relatou que teria visto um crânio humano e um canal de água. Sério, gente, quem que demora um dia inteiro para relatar esse tipo de coisa? Os policiais foram até o local, mas eles não determinaram cena do crime nem nada do tipo. Ao contrário disso, eles alegaram que aquele crânio poderia simplesmente ter vindo de um cemitério. Gente, a gente vai passar muita raiva com a polícia nesse caso, então já pega aí o seu chazinho de camomila, respira e bora. De qualquer forma, como era procedimento padrão, eles levaram o crânio 2 dias depois até um detetive chamado Tim Slay, que trabalhava na seção investigativa do Canadá, mais conhecida como RCMP. Ele achou a situação toda muito esquisita e logo uma coisa chamou a sua atenção. O crânio estava partido ao meio, e ele concluiu que não se tratava de um processo natural de decomposição, afinal era impossível apenas uma parte do crânio ter se decomposto e o resto não. Então ali surgiu uma suspeita de assassinato. O crânio foi levado para análise e aí eles afirmaram que pertencia a uma mulher de cerca de 20 anos no dia em que morreu, que provavelmente faleceu entre 1 ano ou 2 anos antes, mas que o crânio estava na água só havia poucas semanas. Devido ao corte, o detetive tinha quase certeza que o autor do crime sabia muito bem o que estava fazendo, mas que não seria nenhum médico ou coisa do tipo, porque o corte estava bem irregular. Então se tratava de alguém que tinha certo conhecimento técnico, mas que não era preciso. As autoridades reconstruíram o rosto da mulher e logo de início eles notaram traços de uma mulher indígena. Só que ninguém conhecia ela e no banco da polícia de pessoas desaparecidas não tinha ninguém que se parecesse com ela. Então ela foi colocada em uma lista de vítima desconhecida e o crânio foi guardado em uma gaveta em um armário de evidências na delegacia. O caso ficou guardado por mais de 7 anos e ela nunca foi identificada. Mas, anos depois, felizmente, o seu assassino foi, e o seu nome era Robert
Picton. Robert William Picton, mais conhecido como Willie, nasceu no dia 24 de outubro de 1949, na cidade de Port Coquitlam, no Canadá. Era filho de Leonard e Louise Picton, e irmão do meio de Linda, a irmã mais velha, e David, o mais novo. E digamos que a família era meio estranha. A família inteira era bizarra, menos a Linda, que de alguma forma conseguiu sair ilesa da criação dos pais. O Leonard nasceu em Londres e mudou para o Canadá no início do século XX com a sua família. O pai dele comprou um terreno enorme onde se transformou a fazenda de porcos, e logo que o seu pai faleceu, o Leonard pegou a fazenda para ele. A parte em si da fazenda, a parte da construção, não era muito grande, mas dava para sustentar a família. Quando o Leonard pegou o terreno, ele ampliou aquele espaço e colocou cerca de 150 a 200 porcos para criação. E além dos porcos, eles também criavam outros animais, como vacas e galinhas. O Leonard foi descrito como um homem extremamente preguiçoso e sem ambição. Ele passava praticamente o dia todo fazendo vários nadas. E de repente ele apareceu noivo de uma mulher. E todo mundo na comunidade ficou em choque, porque ninguém imaginava que uma mulher iria querer se casar com um homem como o Leonard. Mas ao conhecerem pelo menos um pouco da mulher, eles notaram como ela era até pior do que ele. Então vocês imaginam o jeito que essa mulher era. Bom, começa pelo fato de que ela era 16 anos mais nova do que ele. E eles se conheceram aparentemente em uma cafeteria e o negócio aconteceu muito rápido, de repente eles já estavam noivos. O seu nome era Ellen Louise e aparentemente eles se casaram devido ao interesse mútuo na criação de porcos. E também eles se pareciam muito, se é que vocês me entendem. Além disso, a Louise era obcecada por trabalho e Leonard, como homem preguiçoso que era, enxergou nela meio que uma chance de alavancar a fazenda de alguma forma. Mas ela era meio excêntrica. Na verdade, meio não. Totalmente excêntrica. Não tem nenhuma foto dela na internet, mas para os padrões de uma pessoa normal, a Louise era um pouco estranha. Não só de aparência, mas também de personalidade. Assim como homem, a Louise também não se importava muito com a sua higiene pessoal e por isso a maioria dos seus dentes apodreceram e caíram. E devido à falta de cuidado, ela também acabou perdendo muito cabelo. O seu queixo era completo de pelos e com o tempo foi crescendo e virou um cavanhaque. Além disso, ela não ligava nem um pouco para as roupas que ela vestia. Então muita gente falou que ela vestia um vestido junto com calças jeans. E às vezes quando chovia ela ainda acrescentava a jaqueta do marido, que ficava enorme nela, junto com galochas grandes. Os dois eram praticamente a mesma pessoa nesse sentido. Até que eles combinavam muito, vai. Então Leonard também perdeu a maioria dos dentes devido à falta de cuidado e também usava roupas largas e bem sujas. Apesar de serem pobres, o casal nunca deixou faltar nada para os filhos, muito menos um teto para morar, já que eles tinham uma fazenda. Mas dá pra se dizer que a família era bem bizarra. Todos os vizinhos relataram que a sujeira, a bagunça e o fedor era muito presente na família, como se fosse um membro familiar. O casal não se importava muito dos animais simplesmente entrarem na casa da família. O que na verdade não é um problema, porque os meus cachorros também entram aqui direto. O problema, na verdade, era que eles nunca limpavam a casa. Então formava ali uma crosta de sujeira dos animais na casa e eles nunca limpavam. A casa era infestada de esterco, resto de comida. Alguns animais acabavam morrendo lá dentro por alguma causa desconhecida e eles não limpavam. Ficava lá. Então o cheiro era muito forte. Mas a família já tinha se acostumado, então para eles estava tudo bem. E as crianças? Bom, com a convivência com os pais, eles acabaram herdando os mesmos hábitos. O Robert e o Dave começaram a trabalhar na fazenda quando ainda eram muito novos. O Robert com 6 anos e o Dave com apenas 5 anos. Eles davam comida para os porcos e também limpavam os animais. Não era muita coisa para eles fazerem, mas assim, eram muitas vezes por dia, então sobrecarregava muito os meninos e até tinha dias que eles tinham que faltar da escola por causa disso. Então o Robert e o Dave sempre estavam muito sujos e a família não tinha muito costume de tomar banho. Na verdade, não tinha nenhum chuveiro na casa, para vocês terem noção, e eles só tomavam banho
uma vez por semana na mangueira. E o Robert, por algum motivo, adquiriu uma fobia de banho ou alguma coisa assim. Ele não conseguia molhar o rosto, o que acarretou em ainda menos banho para o Robert. Ao contrário dos irmãos, a Linda era meio poupada pela mãe da sujeira da casa. Então, a Louise fazia com que ela fosse a mais sociável e a mais bonita, a mais limpa. E, inclusive, chegava até a obrigar a menina a ir em festa de aniversário para que ela pudesse socializar. Ela também era a única que ganhava roupas novas e vestia roupas limpas na medida do possível, né? Porque também não dá para ser perfeitamente limpa num ambiente como aquele. Mas em relação aos irmãos, a Linda era até muito bem cuidada. E além disso, ela também não trabalhava em absolutamente nada na fazenda. Não tem nenhuma matéria que fale do motivo pelo qual a Louise fez isso, mas eu tenho uma opinião minha, tá? Essa é uma opinião minha, deixando bem claro que a Louise fez isso porque a Linda era a única menina da família. E de alguma forma ela teria que continuar a linhagem da família. Então ela teria que ser atraente, digamos assim. Ou pelo menos agradável ali. Então os meninos cresceram com essa diferença absurda de tratamento. O que obviamente não foi muito saudável. A escola era um tópico muito sensível para os irmãos. Porque eles sofriam muito bullying. Mas era um bullying bem pesado mesmo. As pessoas zoavam muito o fato deles serem fedidos e sujos, e eles iam pra escola com toda a sujeira da fazenda, tipo esterco e tudo mais. Mas mesmo assim o Dave conseguia ser um pouco mais sociável, o Robert já era mais quieto, então ele era alvo na maioria das vezes. E além disso, o Robert tinha um problema na fala, não sei se é língua presa ou algum problema de dislexia, mas ele tinha um problema na fala e a sua voz também era aguda, o que acarretou em cada vez mais bullying. Aos 12 anos, o Robert decide juntar o dinheiro que ele conseguia nos trabalhos da fazenda para comprar um bezerro, e assim ele faz. Só que um belo dia, quando ele voltou da escola, ele percebeu que o bezerro não estava em lugar nenhum, ele simplesmente tinha sumido. Ele perguntou para Louise e a Louise falou que não sabia, que ele provavelmente teria fugido ou sei lá o que aconteceu. Mas o Leonard escutou e falou pro menino dar uma olhada no celeiro. Ele foi correndo porque afinal ele amava esse animal e tratava ele como seu melhor amigo, então eles estavam sempre grudados. E quando ele chegou no celeiro, ele viu a cena mais triste que até então ele teria visto em sua vida. O bezerro sem vida. Sim, os seus pais tinham abatido o bezerro de Robert como se fosse mais um animal da criação da fazenda. Ele obviamente começou a chorar muito e o Leonard estava atrás dele ao invés de dar um abraço no filho, confortar o filho. Não, ele ficou rindo. Ele ficou rindo do Robert chorando, como se fosse a cena mais engraçada da vida dele. Mas ele acabou percebendo que o menino tinha realmente ficado muito chateado e muito triste por dias. E aí ele deu $20 na mão dele e falou que ele simplesmente poderia comprar outro bezerro para substituir o antigo. Pois é. Aos 14 anos, um belo dia, o Robert foi para a escola e levou uma revista de conteúdo adulto e saiu mostrando para os colegas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ao saber dessa história, o diretor disse que iria expulsá-lo, mas antes que ele pudesse fazer isso, o Robert mesmo disse que ele desistia da escola e saiu por conta própria. E vocês acham que os seus pais ficaram bravos? Não, eles ficaram até felizes, porque aí eles teriam um funcionário em tempo integral na fazenda. E é nessa época que o Louis decidiu ensinar ele a como abater animais. No começo ele não queria, ele não gostava nem um pouco de fazer isso, mas depois ele começou a criar gosto. E foi assim que ele obteve todo o seu conhecimento de como cortar os ossos dos animais, e depois usou isso com as suas vítimas. Em 1963, a cidade de Port Whitland crescia cada vez mais e por algum motivo a família não queria muito conviver em sociedade, eles não queriam viver próximo à região urbana, então eles se mudaram para um terrenão a 6 quilômetros de distância da fazenda de porcos. Toda a família foi junto, menos a Linda, que se recusou a ir. Ela tinha desenvolvido um ódio muito grande pela família e pelo modo que eles viviam, então ela decidiu que ela não faria mais parte disso e foi morar com alguns parentes em outra cidade. E depois disso, ninguém mais sabe nada da Linda e ela não manteve mais contato com a família Picton. Ao invés de construir uma nova fazenda no novo terreno, eles literalmente arrancaram a casa antiga com uma ajuda de plataforma e a levaram até o novo terreno. Os Picton decidiram expandir o seu negócio e compraram vários
freezers para armazenar as carnes. Como as pessoas não tinham um freezer em casa, então esse seria uma ideia de novo negócio para que as pessoas comprassem as suas carnes e pudessem armazenar lá mesmo. Com essa ideia, em 1964, eles compraram um prédio de madeira na cidade, onde eles usariam cerca de 100 armários refrigerados para guardar a carne de seus clientes, para que eles pudessem simplesmente deixar a carne lá até o dia que eles fossem usar e aí eles iam lá buscar. Esse negócio deu muito certo e a família ficou verdadeiramente rica com isso, mas eles mantinham os velhos hábitos. Então, mesmo com muito dinheiro, eles continuavam sendo sujos, imundos, fedidos, não tomavam banho, não se cuidavam, etc. Mas até então eles eram apenas sujos e fedidos, não necessariamente perigosos, até que o primeiro crime envolvendo a família aconteceu. Em outubro de 1967, o Dave tinha acabado de tirar sua carta de motorista e pegou a caminhonete escondido da família e saiu para dar um rolê. Assim como ele já tinha feito várias vezes que ele tinha pegado a caminhonete escondida, até mesmo antes de tirar a carta. Por volta das 7h30 da noite, ele passava numa curva quando ele acabou atropelando um adolescente de apenas 14 anos, chamado Tim Barrett. Ao perceber que ele acabou atropelando esse menino e machucou muito ele apenas pegou a caminhonete e fugiu para casa. Ele correu para casa para contar para os pais, e quem acha que os seus pais deram uma bronca nele, pelo menos, né, está muito errado. O Leonard simplesmente falou para que ele mandasse a caminhonete para o conserto imediatamente e pedisse para consertar o amassado e também algumas falhas na pintura. Em nenhum momento, ambos os pais, tanto Leonard e Louise, depois vocês vão ver o que ela fez, se importaram que o seu filho tinha praticamente matado alguém. Ao mesmo tempo que o Dave foi levar a caminhonete para o conserto, a Louise foi até o local do atropelamento. E ao invés de ligar para a polícia e falar: "Cara, o meu filho acabou de atropelar alguém na rua", ela chutou o menino e jogou em um canal de água. O problema é que o Tim Barrett estava vivo. Não sei se ela sabia se ele estava vivo ou não. Ela fez isso, obviamente, para livrar o filho de qualquer suspeita. Mas o Tim estava vivo. Então, na verdade, ele foi afogado. Ela poderia ter salvado a vida do menino, caso não tivesse tentado se livrar do corpo a qualquer custo. O mecânico achou muito estranho que o Dave foi levar a caminhonete para o conserto, porque afinal eles tinham diversos carros dentro da fazenda e todos eles estavam caindo aos pedaços e ninguém se importava em arrumar nada, e aqueles carros estavam bem piores do que a caminhonete, então não fazia muito sentido que o Leonard e o Dave tinham mandado a caminhonete para o conserto por uma simples batidinha ou uma ralada na pintura. Ele acabou consertando o carro, mas se recusou a refazer a pintura, porque ele sabia que alguma coisa estava muito errada. O Tim saiu nos jornais como uma notícia de atropelamento e o mecânico logo ligou os pontos e concluiu que o Dave teria atropelado o Tim. Poucas horas depois foi confirmado o que eu tinha falado, que o Tim na verdade morreu por afogamento e não por atropelamento. Então ele estava vivo na hora que a Louise jogou ele no canal, sendo assim a Louise a assassina do Tim. Mas a polícia não sabia disso, então o Dave teve liberdade condicional e teve a sua carteira de motorista suspensa até que ele completasse 21 anos. E foi só isso, em nenhum momento ele foi preso. O problema foi que Robert assistiu todo esse caso de perto e aprendeu a como se livrar perfeitamente de um crime. E a sua maior lição foi não deixar evidências. Robert não era uma pessoa lá de muitos relacionamentos, até porque, né? Mas ele gostava muito de mandar cartas para pessoas aleatórias como um hobby mesmo. E aí ele conheceu Connie Anderson. E ele viajou para o Michigan justamente para conhecer ela. E aí eles acabaram ficando noivos de algum jeito, muito estranho, porque, né, o Robert não era lá uma pessoa muito atraente, não só de aparência, mas ele tinha ali um cheiro característico, andava sempre sujo, e enfim. Mas ele era uma pessoa muito amigável, tá? Então ele era uma pessoa muito agradável de conversar, ele ajudava muito todo mundo, ele dava dinheiro para as pessoas e até mesmo deixavam pessoas morar na fazenda. Mas isso é assunto para outra hora. Voltando aqui para Connie Anderson.
Eles ficaram noivos, de uma forma que nem eu sei. Só que o Robert exigiu que ela se mudasse para a fazenda de porcos com ele, e ela se recusou a sair de Michigan. E por isso eles acabaram terminando o relacionamento. Aparentemente ela podia suportar viver ao lado dele, mas se mudar para a fazenda já era demais. E o Robert ficou ali chateado, né, obviamente. Em 1977, o Leonard foi diagnosticado com câncer e acabou morrendo no mesmo ano aos 91 anos. E 2 anos depois, em 1979, a Louise teve o mesmo diagnóstico e também acabou falecendo, se tornando uma época muito triste para o Robert, porque ele era muito ligado à sua mãe. E ela deixou a herança da fazenda para os filhos. A Linda e o Dave ganharam mais dinheiro do que o Robert. Não se sabe exatamente por que a Louise fez isso no testamento dela, mas tem algumas suspeitas de que fosse para que o Robert cuidasse da fazenda. E assim ele fez, junto com o Dave. O Dave chegou a ter uma namorada chamada Sandy, com quem teve 2 filhos e até mesmo ela foi morar dentro da fazenda junto com o Robert e o Dave. Só que o relacionamento dos dois não era muito bom, era meio conturbado, eles brigavam muito. E aí, um belo dia, a Sandy simplesmente pega as coisas dela, os filhos e vai embora. O Dave nunca tinha pedido a Sandy em casamento, mas o Robert fez. Um tempo antes das coisas começarem a ficar ruins, Robert abordou a Sandy e ele gostava muito dela, ela era uma pessoa muito amigável e tal, eles eram muito amigos, muito próximos. Aí Robert simplesmente pediu a Sandy em casamento, sendo que ela era namorada do irmão. Enfim, só pra vocês entenderem como que essa família era bem bizarra. O Dave já tinha uma amante ali, então ele nem se ligou mesmo, quem ficou mais chateado foi o Robert. Mas enfim, ela acabou não aceitando e se mudou de qualquer forma. Mesmo com a morte dos pais, como eu falei, os 2 irmãos continuaram trabalhando ali na fazenda e eles aumentaram ainda mais os negócios, comprando mais animais. O Robert passou a trabalhar em tempo integral no abatedouro da fazenda e ele também era responsável pela compra dos animais. Só que na maioria das vezes, na verdade, todas as vezes, ele ia em leilões rurais, o que não era muito confiável. E ainda por cima, ele comprava os animais mais baratos. Então, esses animais não vinham em perfeitas condições de jeito nenhum. Em sua grande maioria, eram animais doentes, com diversas feridas e inclusive infecções. Mas isso não impedia que Robert vendesse as carnes desses animais. Quem achava que o negócio dos irmãos era confiável estava muito enganado. A esse ponto, eles estavam milionários, só que eles não estavam muito felizes. Então eles começaram a mexer com coisas um pouco esquisitas. Não precisou de muito tempo até os irmãos entrarem para o mundo do crime. Eles fizeram a fazenda de uma espécie de ferro velho e pouquíssimo tempo depois essa espécie de ferro velho virou uma espécie de loja de artigo de luxo para uma gangue de motoqueiros chamada Hells Angels. Para quem não conhece, a Hells Angels é uma das maiores gangues do Canadá. É muito grande e eles são ativos até hoje. Eles mexem com lavagem de dinheiro, roubo e até mesmo assassinato. Então assim, só mexe com esse tipo de gente, só se envolve com esse tipo de gente quem é um deles. Nessa mesma época, os irmãos começaram a fazer festas enormes na fazenda, com direito a substâncias ilícitas, muito álcool, trabalhadoras sexuais, música alta e até mesmo brigas de galo. E posteriormente essas festas ficaram conhecidas como Pig Palace, que depois foi barrada pela polícia. Em 1980, Robert começou a levar os restos impróprios para consumo dos animais até um lugar que ficava a mais ou menos 20 minutos da fazenda. E esse lugar se chamava West Coast Reduction. E lá eles basicamente colocavam todos os restos de animais em um enorme moedor e fazia tipo uma pasta desses restos que era usado em cosméticos, sabão, tinta e etc. E é justamente isso que vocês estão pensando. Robert usava o mesmo método com as suas vítimas. Pois é. Então, basicamente, tinha carne humana sendo transportada por toda a região sem que as fábricas e funcionários soubessem. Bem nojento. E adivinhem aonde ficava a West
Coast. Se vocês pensaram na Downtown East Side que eu falei lá no começo do vídeo, vocês estão certos. Ficava a um quarteirão do bairro Downtown East Side. Vale lembrar que a região da Downtown East Side era extremamente esquecida pelos policiais. Era como se a polícia não se importasse com o que acontecia lá. E na realidade, eles realmente não davam a mínima. Como Vancouver era uma cidade turística, eles achavam que quanto mais pessoas sumissem da Downtown East Side, era melhor, o que é extremamente cruel com as vítimas. Essas mulheres eram mães, filhas, irmãs, esposas de alguém e simplesmente eram esquecidas por quem mais deveria garantir a segurança ou que pelo menos fosse atrás delas. Mas infelizmente não era o que acontecia. Essas pessoas, não só as mulheres, todo mundo ali da região era completamente esquecido pela polícia. E a grande maioria dessas mulheres eram prostitutas e indígenas. E dezenas dessas mulheres sumiram, desapareceram e ninguém fez nada com isso. Esse caso não é só revoltante por causa das coisas que Robert fez, mas também porque em algum momento, de certa forma, as autoridades deixaram com que ele fizesse isso. Aqui eu quero deixar claro que eu tô falando da chefia da polícia, porque muitos policiais queriam sim ajudar no caso, só que os líderes do Departamento Policial de Vancouver não liberavam nenhuma verba para que os policiais pudessem ajudar nesse caso e foram negligentes ao máximo. No dia 22 de março de 1997, o Robert foi até a Downtown East Side e ofereceu mais ou menos $100 para que uma mulher fosse com ele até a fazenda. A mulher se chamava Wendy Lim e ela apenas aceitou porque ela precisava muito do dinheiro. Só que assim que ela entrou no carro do Robert, ela já começou a ter uma sensação estranha de que ela estaria em perigo. E isso piorou muito quando ela chegou à casa dele e viu uma faca enorme de açougueiro na mesa. O Robert se passava de um bom homem, então ele parecia ser um homem normal. Parecia que ele só era apenas bagunceiro e muito sujo. Então ela pede para ligar para o seu namorado. Ela afirma que o seu namorado é uma pessoa muito ciumenta e que gostava de saber com quem ela estava. O Robert acaba entregando o telefone para ela, se passando por um bom homem, só que enquanto ela discava o número do namorado, ele ataca ela por trás e algema as mãos dela. Naquele momento ela reagiu e os dois começaram uma luta. A Wendy percebeu que ela sairia morta de qualquer forma se ela não lutasse, então ela decidiu que ela lutaria com toda a sua vida. Ela acabou conseguindo pegar a faca em cima da mesa e deu o máximo de golpes que ela conseguiu contra o Robert e acabou conseguindo fugir da casa. Só que ela estava muito machucada também. O Robert conseguiu atingir ela várias vezes também e ela sai meio rastejando assim. E um casal acaba encontrando ela na estrada. Eles param o carro, deixam ela entrar e levam ela até um hospital. E no caminho, ela informa que se caso ela morresse, o assassino dela estaria naquela fazenda. A Wendy felizmente sobreviveu e o Robert chegou a ser preso por tentativa de homicídio. Só que no julgamento, a Wendy não compareceu. Ela sabia que provavelmente o Robert sairia ileso e que iriam jogar o seu estilo de vida contra ela, como se fosse culpa dela que isso teria acontecido e que ela estava propícia a esse tipo de coisa ou alguma coisa assim, o que é muito revoltante, e ela não comparece ao julgamento por puro medo do Robert. Isso faz com que ele fosse solto. Naquela época, cerca de 12 meninas desapareceram e dezenas anos depois, mas nada foi investigado. Inclusive, uma mulher chamada Marnie Free foi reportada como desaparecida pela própria família. Geralmente, quem reportava o desaparecimento das meninas eram amigas ou conhecidos do bairro, já que a grande maioria delas eram completamente abandonadas pela família. Só que nesse caso, a família mesmo foi reportar o desaparecimento da filha. E a polícia não fez nada diferente e eles decidiram então ir pessoalmente até a Downtown East Side e perguntar pessoalmente para as pessoas se eles conheciam a Marnie com uma foto da menina, mas nada foi encontrado. E, inclusive, a mãe dela chegou a realmente implorar de verdade para que as autoridades fossem atrás da sua filha, mas nada foi feito.
Um detetive chamado Kim Rosbaum desenvolveu um termo chamado perfil geográfico, que eu vou tentar explicar um pouco para vocês sobre o que é, porque eu também não conhecia esse termo, então provavelmente vocês também não conhecem. Perfil geográfico é o seguinte, vamos imaginar que tem Vancouver, a cidade de Vancouver grande, né? E dentro de Vancouver tem o bairro Downtown Eastside, que está sendo ali na época o núcleo dos assassinatos. Então, segundo o perfil geográfico, o Kim Rosbaum determinou que provavelmente esse assassino era das duas uma. Ou ele era uma pessoa que morava muito perto, ou ele seria um visitante da Downtown Eastside, uma pessoa que passava por lá muitas vezes. E que pelo conforto ele atacava só na Downtown Eastside de início, mas que depois iria expandir para as outras regiões. O que foi exatamente o que aconteceu, mas a polícia não levou em consideração a teoria do Kim. Se eles tivessem ido a fundo nisso, eles com certeza chegariam até Robert muito mais rápido, mas como eles descartaram a teoria, a coisa demorou muito. E o Robert não trabalhava sozinho, pois é, ele tinha cúmplices. E pelo incrível que pareça, esses cúmplices não eram homens, eram mulheres. Uma delas se chamava Gina Houston. Ela mesma se denominou como trabalhadora do comércio sexual e ela também roubava algumas coisas, era viciada em substâncias e cafetina. Ela tinha uma relação de amizade com o Robert, mas estranhamente sentia muitos ciúmes dele. Ela mesma levava muitas mulheres para ele, só que ela surtava de ciúmes muitas vezes e até chegava algumas vezes a usar o nome de Gina Picton. Além de ficar obcecada pelas coisas que o Robert fazia com as mulheres. Não se sabe se ela sabia dos assassinatos, mas o Robert tinha que fazer descrições das coisas que fazia com as mulheres para Gina. E além disso, como eu falei, ela que levava as mulheres até o Robert, então ela tinha plena consciência do que acontecia. Porque apesar do Robert esconder os detalhes de assassinato, ele só falava sobre as outras coisas que ele fazia com as meninas, ela percebia que todas as meninas que iam até o Robert acabavam desaparecendo no mesmo dia. Em 1999, o Robert conheceu a Dina Taylor, e ela era uma mulher indígena de 20 e poucos anos que morava em um hotel na Downtown Eastside. E ela frequentava muito a fazenda, tanto que até virou amiga de Robert. E o Robert, como eu falei, ele ajudava muitas pessoas e até deixava as pessoas morarem na fazenda. Então ele era ali uma pessoa muito amigável, né? Só que não. Mas a Dina achava que ele era muito amigável no início, só que depois ela foi percebendo e ela virou cúmplice. Ao invés de ir contra, ela simplesmente virou cúmplice, mesmo levando em consideração que as vítimas eram exatamente iguais a ela, na questão, né, de serem moradoras do Downtown Eastside, indígenas e etc. Ela tentava levar as meninas do hotel junto com ela. E ela falava que o Robert iria ajudar essas meninas com muito dinheiro e que elas poderiam trabalhar na fazenda. Então que elas teriam um teto para morar e salário. E elas acabavam aceitando, obviamente, né, devido às circunstâncias que elas viviam. Qualquer coisa era melhor que nada. E imediatamente o Robert ia buscá-las e elas nunca mais eram vistas. Dina, inclusive, apresentou o Robert para uma amiga chamada Lynn Allenson, que precisava muito de uma moradia urgente. E aí a Dina falou que ela já estava acostumada, né, que o Robert ajudava todo mundo, que ele dava trabalho, um teto e tal. E a Lynn gostou muito da ideia e aceitou. E um belo dia, ela chegou aí com o Robert até a Downtown Eastside para pegar uma moça. E a Lynn deixou os dois no quarto sozinhos, né, dando ali a privacidade que eles precisavam. E de repente ela escutou um grito no meio da noite. Ela se assustou e chegou a ir até o quarto de Robert para ver se estava tudo bem, o que tinha acontecido. Mas, surpreendentemente, Robert não estava mais lá com a mulher. Só que ela percebeu que a luz do celeiro estava acesa. Curiosa, ela foi até lá e deu de cara com o corpo da mulher pendurado de cabeça para baixo, como se fosse um abate animal. Ao virar para o lado, ela viu um outro corpo de uma outra mulher que ela não conhecia exatamente do mesmo jeito. Ela ficou em completo choque e o Robert acabou percebendo que ela estava lá.
Ele não surtou nem nada, ele apenas disse para que ela ficasse quieta e esperasse ele terminar o que estava fazendo. E quando ele terminou, ele disse que se caso ele soubesse que ela contou para alguém, a próxima vítima seria ela. Ela ficou mais um tempo na fazenda e aí ela extorquia dinheiro do Robert. Ela falava que se ele não desse dinheiro para ela ia contar o que ele fez. Só que ela não chegou a ir até a polícia em nenhum momento, por puro medo mesmo. E também, de tanto medo, ela acabou se mudando para casa de uma amiga em outra cidade. Um outro funcionário de Robert chegou a saber dos crimes, mas ele nunca viu nada. Ele se chamava Andrew e conheceu Robert através da Gina. Ele também era viciado em substâncias, assim como a grande maioria, se não todas as pessoas que trabalhavam na fazenda eram. E o Robert via o Andrew como uma pessoa de fácil manipulação. Só que, na verdade, Andrew não era nem um pouco assim. Então, um belo dia, simplesmente, o Robert descreveu tudo o que ele fazia com as mulheres para o Andrew. Inclusive, disse que as suas carnes eram dadas de comida para os porcos. Ao perceber que falou demais, Robert acusou Andrew de roubo. E aí, quando outros funcionários da propriedade ficaram sabendo disso, por gostar muito de Robert, afinal, Robert ajudava muito todo mundo, era muito amigável, etc, etc e tal, né? A gente sabe que não é bem assim. Mas as pessoas naquela época acreditavam que ele era uma pessoa super legal. Mas enfim, os outros funcionários espancaram Andrew até ele quase morrer. Ele foi socorrido e felizmente sobreviveu. Só que ele foi embora da fazenda e nunca mais viu Robert. Até que posteriormente no julgamento ele foi uma das mais importantes testemunhas do caso junto com a Lynn. Todas as vítimas de Robert se pareciam muito. Boa parte delas eram indígenas, todas tiveram um passado traumático, eram viciadas em substâncias, se envolveram inclusive com esse tipo de coisa quando ainda eram muito novas e depois começaram a se prostituir, passaram por abusos psicológicos e físicos, também passaram por histórico de violência doméstica, pobreza, fome e poucas ainda tinham contato com a família. A grande maioria sendo completamente abandonadas. A investigação começou de verdade em 1998, quando a polícia finalmente percebeu que o número de desaparecimentos não era normal. Um detetive chamado Ron Lepin ficou responsável pela investigação do caso e ele começou fazendo uma lista gigantesca de possíveis suspeitos, sendo esses suspeitos homens que já tinham histórico de violência contra as mulheres da Downtown East Side, principalmente mulheres prostitutas. E essa lista era gigantesca, só para vocês terem uma noção do tanto que as mulheres na Downtown East Side sofriam sem a segurança da polícia. O Robert, obviamente, estava nessa lista, principalmente por conta do ataque contra Wendy Lynn, mas o seu nome estava muito abaixo. Então os policiais começaram a investigar a partir do primeiro nome, seguindo em sequência. E assim, o Robert se viu mais um tempo livre para cometer as atrocidades. E as mulheres continuaram desaparecendo. Em 1999, a polícia tinha por volta de 100 suspeitos, mas eles não estavam levando muita investigação a sério, parece. E o caso começou a ganhar muita atenção pública. Não por causa dos policiais na investigação, mas sim por causa das famílias das vítimas. Eles foram a público pedir pela investigação da polícia, praticamente implorar para que eles fossem atrás de suas filhas. E isso começou a ganhar fama. Então, jornais começaram a divulgar matérias e divulgar o desaparecimento dessas meninas, o que praticamente obrigou os policiais a levarem a investigação realmente a sério. No verão do mesmo ano, um homem chamado Ross ligou para a polícia e disse que a Lynn Ellenson tinha dito para ele o que Robert fazia com as mulheres. O detetive Ron Lepin acreditou nele, mas como no dia do interrogatório ele parecia estar sob efeito de substâncias, ele não foi considerado uma testemunha muito confiável. Então a polícia decidiu entrar em contato com a própria Lynn, mas ela negou absolutamente tudo o que Ross falou. Ela chegou a aceitar fazer um teste de polígrafo, mas no dia do teste ela não compareceu e a polícia manteve contato com ela, mas todas as informações que ela dava não eram suficientes para ser consideradas suspeitas. E só muito tempo depois que ela confessou que teria mentido para a polícia por puro medo do Robert e pelas ameaças que ele fez com ela. Só muito tempo depois que ela confessou para a polícia que tinha mentido por puro medo. A polícia começou a perseguir o Robert pelos lugares para ver se ele faria alguma coisa, só que
O homem percebeu, então ele ficou um pouco mais na dele e não cometeu nada. Então, devido a isso, os policiais não conseguiram achar nada suspeito no comportamento dele e não conseguiram um mandado de busca. No dia 19 de janeiro de 2001, o Robert vai até a delegacia com a Gina Houston porque foi chamado novamente para conversar sobre o incidente da Wendy Lim. E essa conversa durou cerca de 6 horas e meia. Em algum momento naquela conversa, o Robert afirmou que sabia que a polícia estava indo atrás dele, que estavam de olho nele, e teve toda a audácia do mundo ao convidar os policiais para simplesmente tomar um chá na fazenda e disse que eles não encontrariam nada. Os policiais aproveitaram a deixa e foram até a fazenda, mas surpreendentemente eles realmente não encontraram nada suspeito. O departamento policial então começou uma força-tarefa chamada Even-Handed. E entre os anos 2000 e 2001, 12 mulheres foram colocadas na lista de desaparecidas. Em 2002, a polícia foi até a casa de um homem chamado Scott Jobs, que morava em uma das partes que o Robert alugava de sua fazenda. Um policial entregou seu cartão pessoal e disse para que Scott ligasse para ele caso ele soubesse de alguma coisa, qualquer coisa que fosse suspeita na fazenda do Robert, e que também teria uma recompensa. O assunto da recompensa foi muito interessante para Scott, porque ele precisava muito de dinheiro e não demorou muito até que ele ligasse para a polícia. A informação que ele deu não teve nada a ver com o desaparecimento das mulheres, mas foi a principal responsável pelo encerramento do caso. Ele ligou para a polícia e disse que o Robert tinha na fazenda várias armas ilegais, e essa era a desculpa perfeita para que a polícia pudesse revistar a fazenda do Robert em um mandado oficial de busca. Os policiais não estavam nem aí para as armas ilegais, eles queriam, na verdade, achar alguma coisa que relacionasse Robert aos crimes, obviamente. Na fazenda foram encontrados documentos pessoais da vítima junto com roupas femininas, seringas com anticongelante, um inalador de asma que tinha o nome de uma das vítimas, e no escritório foi encontrada uma jaqueta com sangue, depois confirmado que era sangue humano. No matadouro tinham outros diversos itens femininos e o local estava coberto de manchas de sangue. Depois foi descoberto que eram manchas de sangue humano misturado com sangue animal. Nos congeladores, partes humanas também foram encontradas e não demorou muito para que os policiais percebessem o moedor de carne, que depois foi confirmado ter DNA humano. Toneladas de terra da propriedade foram peneiradas, em que acharam pequenos fragmentos de ossos humanos de 33 mulheres diferentes, segundo os investigadores. Nos chiqueiros, os investigadores encontraram vestígios de carne humana no comedouro dos porcos e também no esterco, indicando que Robert realmente dava carne humana para os porcos. O que deixou esse caso ainda mais bizarro. E obviamente, depois disso, Robert Pickton foi finalmente preso. O Robert não falava das coisas horríveis que ele fazia em hipótese nenhuma, então a polícia foi extremamente estratégica ao colocar um policial disfarçado de presidiário na cela ao lado. Os dois começaram a conversar e em algum momento o Robert acabou confessando que ele matou 49 mulheres, mas que na verdade a sua meta era 50 e que ele foi preso antes disso por ter sido desleixado. Aqui a gente vê que o Robert era uma pessoa muito louca. Ele confessou que tinha matado 49 mulheres, mas no julgamento ele só foi condenado por 6 assassinatos, o que foi extremamente revoltante. O júri alegou que o Robert seria julgado depois pelo restante dos crimes, mas esse segundo julgamento nunca aconteceu e o restante das vítimas e suas famílias nunca receberam justiça. O Robert foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por pelo menos 25 anos. E ele faleceu no dia 19 de maio de 2024, aos 74 anos, após ser agredido até a morte por um criminoso no presídio. Depois dessa notícia, muitas famílias ficaram extremamente felizes,
mas outras nem tanto, porque isso significava que suas filhas nunca iriam receber justiça. Esse foi o caso de hoje. Esse caso é extremamente cruel e bizarro, então deixa pra mim a sua opinião. Não se esquece de deixar aquele like pra me ajudar e se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo conteúdos detalhados pra vocês. Beijo, tchau!